Então, qualquer tipo de trabalho de público que você depende do sistema paternalista, a palavra já diz tudo, paternalista. Então, quando você tem empresa privada, uma empresa privada jamais vai deixar que o camarada, o cidadão, o profissional, faça a lambança, porque na primeira ele dança. Pode não dançar. Na segunda, lá. Na terceira dança. Sim. Então, não tem padrinho. Então, é a lei da competitividade. Lógico, às vezes é selvagem. O capitalismo é selvagem? É. Mas depende do tipo de capitalismo que você exercer. Agora, me estranha muito os líderes mundiais falarem determinadas coisas que não procedem. Por exemplo, vem cá, me diga, o Macron, né? Com todo respeito ao Macron, mas pô, você viu quantos problemas tem na França, meu? Pô, a França tem terrorismo, a França tem assalto à mão armada, tanto igual o Brasil, como o Rio de Janeiro, os caras do Rio de Janeiro. Pô, uma vez uma atriz brasileira e produtora de teatro que até faleceu, a Ruth Escobar, ela foi esfaqueada na porta do hotel em Paris. É uma cidade violenta também. Para! Bilionários, estamos aqui com o mito da TV, João Kleber. O que a gente vai falar aqui sobre dinheiro, né? Como é que ele investe, como é que ele saiu de morador, já deu uma vislumbrada na sua história, morador de para um dos maiores apresentadores do país. Na minha opinião, tá ali quem é Faustão, quem é Silvio Santos, perto de João Kleber. Ó, já vou fechar uma porta para ele não se meter. Não, primeiro, Fabrício, brigadão pela lembrança e tal. É o seguinte, não, o Silvio Santos é ao concurso. Silvio Santos, Chacrinha, ao concurso. Os outros humildemente eu encaro. Agora, Silvio, Chacrinha, Flávio Cavalcante, esses caras. Inclusive, eu tive o privilégio de poder trabalhar com o Chacrinha. Você está com que idade? Eu, 35. 35, então. Eu peguei o finalzinho. 35, eu com 26. Com 26 anos, eu fui chamado pela direção da Globo para apresentar o programa junto com o Chacrinha. Então, você imagina que eu me borrei todo ali, né? Quer dizer, fiquei apavorado, mas não perdi o esquema, a oportunidade, encarei e aprendi muito. Então, eu acho que foi muito importante essa minha experiência de ter trabalhado sempre com grandes profissionais. Eu sempre trabalhei com grandes profissionais. Porque quando eu comecei a carreira no rádio, eu comecei muito garoto, né? E depois eu fui com 17 anos, mas eu sempre trabalhei só diretores, os tops dos tops. Então é uma sorte também, né? Eu fui cair na mão dos melhores. Então, apresentadores, os melhores, coordenadores, os melhores, televisão. Na época tinha a Globo, TV Tupi e a TVS começando. Então, eu fui com a TV Cultura, já existia, a TVE já existia, mas aí eu fui para a Globo, então era número 1, né? E como até hoje mas era muito mais. Então, poder conviver ao mesmo tempo com aquele núcleo de pessoas importantes. Mas então, você teve uma estrada até chegar. Como é que você chegou até a Globo? Você foi para o Rio de Janeiro com a cara e com a coragem? Mas eu comecei como office boy com 12 para 13 anos, né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos, comecei como office boy, numa empresa multinacional de office boy. Aí depois eu fui procurar emprego na rádio. Mas antes de procurar emprego na Rádio Jovem Pan, eu fui procurar emprego de office boy também, porque eu já queria entrar nesse meio. O Nelson Rubens tinha um programa junto com o Silvio Santos na Rádio Record. E os dois faziam um programa. O Silvio Santos apresentava o programa na rádio. Certo. Né? E o Nelson... O Silvio Santos falava de tudo, falava de música, falava de tal. O Silvio, ele começou, na verdade, em rádio, né? Todo mundo sabe disso, né? Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí, o Silvio Santos fazia toda a parte de âncora do programa e o Nelson Rubens fazia as fofocas, já naquela época, as fofocas do Nelson Rubens, né? E aí, eu gravava pro Nelson Rubens umas vinhetinhas, né, de imitação, essas coisas todas. E ali que eu comecei até. Minha mãe ligava pro Nelson, minha mãe não queria que eu fosse artista, achava que era perigoso. E muitas vezes, tanto o Nelson Rubens como o Silvio Santos pagaram o lanche pra mim na porta da TV Record. Mesmo? Tinha uma lanchonete, um bar, bem em frente à porta da Record. Era do Tuta, né? Não, a TV era do Tuta, da família Palma Machado de Carvalho. E do Silvio Santos. O Silvio Santos era sócio, né? Dos dois, tanto a rádio como a TV. Eu ia lá e tal, o meu cachê era... eu queria entrar no meio artístico, aquela coisa toda. Então, quando não era o Nelson, o Silvio Santos me pagava uns lanchezinhos ali na porta da TV Record, que era uma padaria, meio lanchonete, uma coisa... Nem sei se existe lá ainda essa padaria, mas era, né? E aí depois, com 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro.
porque eu conheci o Chico Anísio na Rádio Jovem Pan, e aí ele me falou, vai lá na porta da Globo, tá, me procura, tá, que eu vou te levar um texto. Aí eu levei, só que quando eu cheguei na Globo, obviamente, não dava para fazer. Eu achava que eu chegava lá e ia conseguir emprego de cara, e não foi assim. Primeiro que eu cheguei numa época que o Chico não estava lá, e eu levei um monte de texto, porque eu comecei a minha carreira como roteirista de humor. E aí levei pro Chico, só que o Chico não pôde me receber porque ele não estava lá, estava de férias. E aí eu fiquei morando, eu falei, não vou voltar para São Paulo, só estava com dinheiro de ir de volta e um pouco para me alimentar. Aí fiquei lá 3 meses até o Chico Anísio me receber, só que, por incrível que pareça, eu não fui trabalhar direto com o Chico, eu fui trabalhar no Planeta dos Homens, que era o Jô, a Gildo e o Paulo Silvino, por causa do Agildo Ribeiro. E aí só depois de algum tempo que eu me encontrei com o Chico e vim trabalhar com ele. Mas aí esse perrengue de morar na rua foi um perrengue, vivi de favor, a Ilô Pinheiro me ajudou também, morei na casa da mãe da Ilô, lá em Ipanema, e ela era garota de Ipanema. Foi nessa época que eu tive a honra de conhecer Vinícius de Moraes, conhecer... Foi um mega network pra você. Nossa, pelo amor de Deus, Vinícius, Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond eu conheci na Globo, trabalhando na Globo mesmo, né? Ele trabalhava na redação da Globo, isso já em 83, né? Já estava encaminhado, já tinha contrato com a Globo e tudo. E aí o Carlos Drummond fazia umas crônicas para série, umas crônicas que eram para o Jornal da Globo, e eu fazia textos ali, tudo era concentrado no Jardim Botânico. Hoje tem uma parte de jornalismo no Jardim Botânico, outra é lá no Projac, as novelas tudo no Projac, não, na época não. Na época era tudo dentro do Jardim Botânico. Então, você ficava lá embaixo, na parte de baixo, a linha de show, tinha as casas de produções, ali próximo ao Jardim Botânico. O teatro que a gente gravava era no Teatro Fênix, também ali no Jardim Botânico. Tá. Né? Inclusive o Chacrinha eu gravei lá no Teatro Fênix, né? Os especiais meus de humor, o Rio Retrospectivo eu gravei no Teatro Fênix, e depois lá na Tijuca, que a Globo alugava vários espaços, né? Então o Carlos Drummond ficava em frente ali, e a mim, né? E ali você vê, depois de um tempo que eu vim saber que aquele senhor que ficava na minha frente era o Drummond de Andrade. A gente não tinha a informação que a gente tem hoje das coisas, né? Sim. Então a gente estava desligado. E o Drummond era um senhor muito humilde, muito alto, magro, com o óculos dele lá e tal. Gente, muito educado, muito na dele. Tive essa honra de conhecer, de conviver com esses mitos. Então, o que eu te falei, é uma questão de sorte também. Não só sorte, mas também de determinação, porque eu também sempre fui muito curioso. Né? Fui imperativo. Então, eu chegava, queria falar, perguntava. Mas pelo que você está me contando assim, você sempre confiou muito no seu taco. Só vou chegar lá, vou entrar na Globo e tá tudo certo. Sempre. Que é uma coisa que se alguém visse de fora, fala, esse cara é maluco, né? Ele tá achando que tá onde? Exato. E até porque só tinha Globo. E humorista, pô, como é que um cara vai? Porque todo mundo era muito mais fácil fazer novela. Não, fácil não era fazer novela, mas ser figurante de novela, tal. Não, eu já fui logo no humor. Porra, mas o humor, o auge do humor brasileiro era a década de 70, porra. Porque era Chico, Jô, Agildo, Paulo Silvino, os maiores programas de humor, Chico City, os Trapalhões, né? O Planeta dos Homens, que eu te falei antes, o Planeta tinha o Satiricon, né? Que era o Jô e o Renato Corte Real. E eu era um garoto, porra, um garotão. É melhor que você pegar um cara de 17 anos e chegar aqui e falar que quer ser apresentador, quer ser humorista, quer ser redator, tudo bem, até dou uma oportunidade. Mas de insistir, eu mesmo hoje eu dou oportunidade para estagiários, dou oportunidade para produtor, estou comentando, mas eu vejo que hoje a pegada é muito diferente, cara. Infelizmente é muito diferente. Não sei o que acontece, tem profissionais talentosíssimos, tem estagiários talentosíssimos e tem estagiário que não está afim, vem aqui. Até porque eu acho que nas universidades, com todo respeito às universidades de comunicação, não posso generalizar, mas algumas delas, eu vejo aqui que quando uma pessoa vem estagiar na área de rádio e TV, Fabrício, eles têm que pelo menos ter conhecimento muito amplo de televisão, né? De câmera, de redação, de história. Se você perguntar determinadas coisas de história, a pessoa não sabe. Se você perguntar alguma coisa de câmera, não sabe. Se você perguntar alguma coisa de roteiro, não sabe. Vem cru e não vai muito atrás. Não vai cair. Então, mas eu acho uma judiação, porque é o seguinte, porque paga-se uma fortuna pelas universidades. A Rádio TV é uma universidade cara pelo mercado de hoje. Quer dizer, ninguém vai deixar de pagar. A faculdade, pelo que eu percebi, é um curso inteiro de 4 anos. No mínimo, a pessoa vai pagar uns 60 pau, de 70 mil. É muito dinheiro. Para mais. Para não aprender, meu. Porque vai aprender quando chega aqui, entendeu? Então, infelizmente, assim, nada contra as universidades, nada contra os professores, mas tem coisas que, assim, não sei o que acontece. Então, eu era muito determinado, eu confiava muito em mim.
E eu não tinha base, não fiz na universidade. Você não veio de família rica, né? Muito pelo contrário, meus pais eram imigrantes portugueses. Meu avô também. Imigrante português. Era assim também? Era. Honduras pra Até porque não tinha também, né? Não tinha. Mas mesmo depois que teve, meu avô continuou pão duro. Não diria pão duro, mais equilibrado, né? Tá certo. Uma palavra boa. O europeu é mais equilibrado. O brasileiro, como americano, tem uma cultura mais de perdulário, né? O europeu ele é mais seguro, teve muita guerra, né, meu? Então os caras sabem igual o judeu, né? Já exatamente. Viveu outras coisas. Já viveu. Sabe? Então meu pai tinha essa filosofia, minha mãe tinha essa filosofia. E aí foi assim que eu comecei minha carreira mesmo. Até se deu uma declaração que eu achei super polêmica, porque quem vê do outro lado fala, pô, João Kleber tem tudo, né? Tem fama, tem dinheiro, tem... Enfim, parece. Ele falou, pô, perdi os últimos 30 anos da minha vida. Né? Você fez uma retrospectiva dessa declaração que foi super polêmica. Eu queria entender isso, assim, e o que pra você hoje é uma pessoa rica, assim, num contexto geral? O que é ser rico e o que mudou? Não. Eu não estou falando da parte financeira, né? Eu estou dizendo da parte emocional mesmo. Sim. Quando eu digo que eu joguei 30 anos da minha carreira, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito bem remunerado, desde garoto, desde jovem. Mesmo quando eu ganhava pouco, eu já ganhava muito para minha geração, porque eu comecei num trabalho que era um trabalho específico e difícil de encontrar. Até eu ser contratado pela Globo, eu recebia cachê. Né? Por exemplo, então eu fui para Portugal, um dos maiores salários da TV portuguesa de 2005. Nenhum artista português ganhava mais do que eu, nenhum apresentador. Caramba! Em euro na época. Então eu sempre fui. O que eu digo, lógico, ganhei, perdi, ganhei. Eu nunca também fui esse negócio de achar que o dinheiro é importante. O dinheiro é importante para você poder fazer as coisas que você quer. O dinheiro não é importante para você guardar debaixo do colchão ou ficar, né? Nada a ver. Eu acho que você tem que saber usar o dinheiro com sabedoria. Mas usar, viajar, curtir, comprar coisas que sejam interessantes para você, que você possa amanhã, mais tarde, poder fazer um vínculo de negociação, se precisar, imóvel, objetos que sejam negociáveis e tal. Porque um dia pode acontecer uma lambança, você tem um respaldo. Isso sim. Agora, quando eu digo da parte emocional, sim, a parte emocional porque eu foquei demais no trabalho e abandonei um pouco a minha vida pessoal. Então, por exemplo, tive 2 casamentos, não tive filhos, muitas das vezes eu deixava, por exemplo, eu fiquei 10 anos com um show que o Chico Anísio dirigiu, 10 anos, ininterruptos. Eu não parei um dia, eu fiquei 5 anos no Rio de Janeiro com esse show e mais 5 viajando pelo Brasil. Então, eu conheço o Brasil de ponta a ponta, então eu fazia o show de terça e quarta, convenções empresariais. Quinta, sexta e sábado e domingo eu fazia em teatros. Tá. Mas então eu fazia teatro. Então eu ia pro Nordeste, né? Fazia temporada no Nordeste. Então eu chegava na terça, chegava na quinta numa cidade, sendo que eu já vinha de uma empresa de convenção. Tá. Ficava quinta, sexta e sábado e domingo nessa cidade. Vamos dizer, eu ia para Paraíba. Então eu ficava em João Pessoa, terça e quarta, quinta e sexta. Sexta, sábado ou domingo, eu ficava na cidade vizinha. Tá. Né? Por exemplo, eu falei de João Pessoa, tinha a cidade até que é do jogador do Hulk e da Elba Ramalho, tem João Pessoa, meu Deus, me perdoe os paraibanos. E tem outra cidade muito conhecida, eu vou lembrar, tem João Pessoa e outra cidade lá, né? Por exemplo, eu ia para Natal, eu ia para o Rio Grande do Norte, Natal, né? Então eu ia para Bahia, então eu fazia Ilhéus, Salvador. Então eu viajava muitas cidades e muitos estados do Brasil direto. Então eu só voltava para casa, ficava um dia da semana lá em casa. Um caminhoneiro. Mais ou menos isso. E tudo de avião, quer dizer, avião pinga-pinga, aquele pinga-pinga, né? Que naquela época um avião não é como você faz pum-tum direto. Então você parava na cidade, depois viajava. E depois fiz interior de São Paulo. Então, São Paulo só o estado de São Paulo é enorme. Então, isso que eu quis dizer. Então, eu não tinha vida pessoal praticamente. Então, eu era o tempo inteiro, talvez isso tenha prejudicado o relacionamento. Então, eu abandonei a minha vida social, minha vida pessoal, por causa do trabalho. E as pessoas, o João Kleber só pensou em dinheiro. Não é que eu só pensei em dinheiro, eu estava pensando no meu futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava do que eu estava fazendo. Exatamente. Eu gostava de fazer show. Até que um dia, quando eu inaugurei a RTV em 99, em 2000 para 2001, eu falei para minha ex-mulher, que já infelizmente faleceu, prematuramente, bem jovem, eu disse a ela que eu não ia mais fazer teatro, ia parar com a carreira de humorista. Ela falou, como você é maluco? Não,
eu vou cumprir a minha agenda de shows que eu tenho, a partir desse momento não vou fazer mais, só vou fazer televisão e não quero mais saber. Porque ali eu me desgastei demais fazendo show. Então eu não tinha mais tempo. Porque outra coisa, fazer show de teatro, o que hoje se fala no stand-up, a gente fala monólogo, que depois da geração Chico, Jô, Agildo, Silvino e tal, veio eu. Depois de mim veio o Tom Cavalcante. Aí depois veio toda uma outra geração. Então, nós éramos muito requisitados. Porque o Jô diminuiu o número de shows, o Chico diminuiu o número de shows. Então sobrou muito para mim e sobrou muito pro Tom. Né? Depois de mim veio o Tom. Novo, né? Exatamente. Então, eles faziam o filé mignon do filé mignon e a gente fazia o filé mignon e o filé. Entendeu como é que é? Mais alto, que quer pagar a gente vai, não exato, quer, exato. Então nós estávamos no meio termo de cachê dos caras. E depois a gente chegou a um patamar bem mais alto, né? E hoje temos aí o Danilo Gentili, que é um fenômeno. O Danilo é excelente, adoro o trabalho do Danilo. Tem o Porchat, que também é excelente, né? Tem outros tantos profissionais fazendo stand-up. Mas naquela época não tinha. Porque naquela época o cara, para fazer um show de humor no palco, monólogo, tinha realmente que ser bom. Tinha que segurar sozinho. Tinha que ser bom. Era para 1000 pessoas. Por exemplo, você não podia falar palavrão. Ainda chegamos a viver a época da censura. Sim. Então os caras censuravam. Então tinha que ter histórias mesmo, entendeu? Então eram situações bem diferentes de hoje. Não quer dizer que essas pessoas de hoje não tenham talento, pelo amor de Deus, são talentosíssimos, né? Pelo amor de Deus. Sim, mas tem os talentosos e aqueles que vêm no barco que todo mundo acha que é stand-up. Que eu acho que tem os estrelas do stand-up, tem os estrelas, como inclui aí o Gentili, Marco Luque, o Porchat e tal, são as estrelas do stand-up. E depois tem, eu gosto também do Diogo Portugal, gosto muito do Diogo e tal. Marrom também. Aí depois vem uma outra camada que vem na barca, né? Mas tem muitos talentos, Então vamos entrar agora um pouco, João, cidadão brasileiro, eu sei que você é um pouco aqui, um pouco europeu. Como é que você está vendo hoje a situação do país? Você está animado, está preocupado, né? Questão política e econômica. O que você está vendo hoje que está acontecendo no Brasil? Eu acho que o Brasil, desde que eu me conheço por gente, as pessoas, desde que eu nasci, eu ouço dizer que o Brasil é o país do futuro. Então, eu me empolgo com o país até a página 5, né? Mas eu acredito sempre no Brasil. Porque é o seguinte, o Brasil ainda é um país jovem. Aí você vai falar, mas os Estados Unidos têm a mesma idade do Brasil, praticamente, né? 500 e poucos anos. A Europa é um país, eu tive o privilégio de poder viver na Europa trabalhando, né? Porque uma coisa é você passear, uma coisa é você trabalhar. Então você trabalhando, você começa a viver. Então eu morei 6 anos em Portugal e 2 anos na Itália. E justamente eu peguei a fase da crise europeia. Quando eu cheguei, ainda tudo se gastava muito e tal, mas quando chegou 2008, 2009, 2010, o bicho pegou. Começou começou na Grécia. Da Grécia foi para a Irlanda. Da Irlanda repercutiu em Portugal, de Portugal para a Espanha. Porque foi de 2002. Desde quando surgiu a Comunidade Europeia, 99 e 2000, houve aquela injeção de grana para fazer a moeda, o euro. Então os países como Portugal, Espanha, tal, outros países, Irlanda e Grécia, foram países que a Alemanha e tal injetaram o euro, muito dinheiro, para eles reconstruírem algumas coisas. No caso de Portugal, fez a Expo, né? Um bairro novo, uma região nova, maravilhosa, linda e tal. Na Espanha, investiram também na área da construção civil. Então, você via pessoas, até do Brasil, de outros países da Europa, países do sul, por exemplo, países da Europa, da região da Ucrânia. Leste europeu, né? Eles falam Ucrânia, tem mais outro país, tinha uns países ali também que foi dividido da Rússia, que era a União Soviética, Bósnia, tal, tinha guerra, tal. Então muita gente fugiu para alguns países, como Portugal, Espanha e tal, romenos também, e aí, que eles chamam ciganos, né? E eles começaram a fazer um trabalho que o português não queria fazer, que o espanhol não queria fazer, que a construção civil tal, o operário. E aí eles investiram muito, então muita gente começou a comprar. Pô, aí chegou a crise, os caras, como é que vai fazer? Como é que vai pagar? E a taxa de juros lá baixíssima. Baixíssima, mas sempre, até hoje né? Isso quando é. Isso sempre foi. Aí o europeu, como é uma pessoa muito assustada, ele se recuou. Aí o que aconteceu? Portugal, Grécia tiveram que ir ao FMI. Então houve que os primeiros ministros desses países tiveram que entrar em conflito com a população, porque Portugal, por exemplo, até então é um país com muito serviço público, né? Então não tinha privatização
Depois que começou a privatizar. Eles tinham que privatizar. Então era um país que era muito paternalista, então muito funcionário público e tal. Então como é que ia dizer para esses caras que o FMI ia começar a mandar privatizar coisas, ia começar a demitir funcionário público? Pô, os caras malucos, né? É o que está acontecendo aqui, né? O Bolsonaro a gente vai começar, acho que vai privatizar o quê? Umas 17... Mas o Fernando Henrique privatizou bastante. Privatizou bastante. O Lula privatizou também. Sim. Entendeu? Então é o seguinte... A concessão deixa de ser uma... Concessão. Então... Mas você prefere... Eu acho a privatização. Eu sou a favor da privatização. Porque é o seguinte, eu sempre fui um cara que lutei a vida inteira pelo meu trabalho. Eu nunca dependi de A, nem de pai nem de mãe, nem de A, nem de B, nem de C. Então, qualquer tipo de trabalho de público que você depende do sistema paternalista, a palavra já diz tudo, paternalista. Então, quando você tem empresa privada, uma empresa privada jamais vai deixar que o camarada, o cidadão, o profissional, faça a lambança, porque na primeira ele dança. Pode não dançar. Na segunda, sei lá, na terceira dança. Sim. Então, não tem padrinho. Então, é a lei da competitividade. Lógico, às vezes é selvagem. O capitalismo é selvagem? Mas depende do tipo de capitalismo que você exercer. Agora, o que eu acho é que as pessoas não podem ficar esperando... o Estado. O Estado bancar você, entendeu? Por exemplo, a Bolsa Família é uma coisa legal? É legal. Quem criou a Bolsa Família de forma diferente? Foi a mulher do Fernando Henrique. Sim. Quando ela criou a Bolsa Família, que era outro nome, ela fez... Como é que era o nome? Eu esqueci. Da mulher do Fernando Henrique? Não, a Dona Ruth, mas estou dizendo como era o Bolsa Família. Tinha um outro nome. Ela foi criada justamente para pessoas de família de baixa renda para ajudar, para botar filho na escola, estudar, dar assistência médica. Só que depois outros governos vieram e fizeram uma coisa mais popular que a intenção, não estou dizendo que a intenção foi ruim ou foi boa, não vou ficar em cima do muro. Sim. Mas, com certeza, eu acho que sempre eu acredito que as pessoas pensem em melhorar. Só que, de repente, virou uma coisa eleitoreira e as pessoas começaram a ter filho. Outro paga, alguém paga, não trabalha, tal, não sei o quê. Então, uma hora essa conta não fecha. Uma conta não fecha. Então, e as pessoas começaram... Porque você dá R$2.000 ou R$1.000 e poucos para uma família que mora no interior do país lá, é muita grana até. Sim. Ele não precisa de tanto na cabeça dele. Então eu fico aqui, para que eu vou trabalhar? Eu vou produzir isso aqui já me banca. Então o Estado está bancando e para o Estado bancar, alguém está bancando junto. Alguém está bancando o dinheiro junto. Vem sempre dos impostos. Alguém tem bancando junto. Então, exatamente. Então, a carga tributária para o empresário ficou muito alta, sem dúvida. Tá? Agora, eu acho que aí precisa chegar a um consenso. Falou, alguma conta tem que fechar. Então, algumas situações tem que ser. Então, nós começamos a falar disso por causa da privatização. Isso. Então, eu particularmente sou a favor da privatização. Agora, por exemplo, outra coisa. Por que o Brasil, durante anos e anos, agora não estou falando nem desse governo, nem do governo anterior, nem do governo... Historicamente. Eu estou falando de historicamente. O Brasil é um país que não tem rodovia. O Brasil não tem ferrovia. Mas as rodovias também não são lá essas coisas. O Brasil não tem ferrovia, mas não tem ferrovia. Tem rodovia, mas a rodovia é muito ruim, tirando aí uma Bandeirante, tirando aí uma Castelo Branco, entre aspas, tal. Mas pelo Brasil inteiro... Sim, não. Então o Brasil é um país continental. Então, eu acho que as rodovias, muito pedágio. Vamos dar um exemplo. Marginal. Você vai viajar na Marginal, você fica um tempão ali e tal. Por que se não constrói nas laterais da Marginal trens que vão de ponta a ponta de uma Marginal, que pode atravessar a Marginal e ir até outra cidade? Pode fazer, mas não compensa. Porque é o seguinte... O cara prefere fazer o cabeamento da rua, botar o piche, botar o negócio. Então isso talvez não gere negócios. Refazer a rua 10 vezes. Exatamente. Fazer a estrada, a própria marginal. Por exemplo, como é que pode um rio que corta a cidade inteira ser poluído? Mas eu estou dizendo, não é de hoje, já vem de décadas. É o esgoto. Já de décadas. Eu nunca vi no mundo um rio mais poluído que esse. Não tem. Então, toda a cidade do mundo, principalmente das capitais, né, são rios até para turismo. Sim. Né? Então, para turismo, você vai em Roma, e olha que Roma é meio bagunçado, hein? Então, tudo organizado, o rio está limpinho. No verão em Roma, eu posso dizer porque eu morei lá, em Roma, no verão, eles fazem restaurantes ali na parte de baixo do rio, tem tipo um calçadão, que as pessoas caminham, correm no inverno, no verão também correm, caminham, e montam restaurantes móveis, restaurantes, boates móveis, discos, né, como eles falam,
para atrair turismo. Então vira fonte de renda. Madeiro, né? Exatamente. Em Lisboa, a mesma coisa, no Cais, ali, que corta o Rio Tejo. Aliás, você já acabou entrando, agora eu fiquei curioso, né? Já entrou na questão do meio ambiente. O que você acha dessa polêmica toda que está acontecendo agora com a questão amazônica, né? Pegando fogo, estão exagerando? Eu acho que é o seguinte, exagerando, nunca vai citar, né? Agora, por exemplo, o problema, só que às vezes algumas pessoas, inclusive líderes do mundo, eu não estou nem dizendo artista, porque aí não vou nem entrar no mérito, porque aí tem pessoas que vão no barco de um lado ou vão no barco do outro. Política eu não questiono. Tem 3 coisas que eu não questiono: política, futebol e religião. Cada um tem a sua a respeito. Eu não quero, não é ficar em cima do muro, porque é uma briga eterna. Cada um tem a sua filosofia de pensar e de achar. O artista, às vezes, fala alguma coisa e vai no barco e não sabe que barco ele está tocando. Agora, me estranha muito os líderes mundiais falarem determinadas coisas que não procede. Por exemplo, dizer o seguinte: a Amazônia é o pulmão do mundo. Primeiro que o Macron pulmão falou. não só ele, parece que o presidente da ONU falou, que inclusive é o português. E consome todo o oxigênio. Então é o seguinte, e a parte marítima? O problema do Brasil é o marítimo. O problema do mundo é marítimo. Não é o Amazônia. Tudo bem. Já pararam para pensar que muita gente gostaria de pegar a parte do minério, vir aqui pegar o minério, querer privatizar as coisas nossas e arrancar, entendeu? Eu não estou dizendo que fulano está errado, fulano está certo, ninguém... Quer dizer, há vários governos que está acontecendo esse tipo de queima de árvores, cambal. Eu acho que o meio ambiente é uma coisa necessária. Bom, agora eu te faço uma pergunta, Fabrício. Vamos colocar, não vou citar nome de artista, mas artista em geral, do Brasil principalmente. Me diga aí, eles se preocupam tanto com a ecologia? Eles fazem a reciclagem do lixo da casa deles? Eu queria ver. Não tô na casa deles, então, mas... mas certinho mesmo, legal, bacana. Consome pouco plástico. Exato. Então, dou uma parte da verba para... então é o seguinte, eu tô te falando. Então, acho difícil. Então eu vou dizer uma coisa pra você, Fabrício. Falar da boca pra fora, pra jogar pra torcida, é que nem um jogador de futebol. Sim. Ele joga num time X, né? Tá jogando num time X. Aí o cara dá-lhe uma pegada de raspãozinho, tá? De raspãozinho. Aí ele se joga, o juiz vê, nota que não fez nada, e manda continuar o jogo, ele se rola, xinga o juiz e tal. Ele tá jogando pra torcida. Não tá falando do Neymar, não. Não é do Neymar. Não é do Neymar, qualquer jogador. Mas eu digo, qual é o termo que se usa? Tá jogando pra torcida. Então ele tá fazendo aquilo para jogar a torcida contra o juiz, contra o árbitro, né? O juiz não, contra o árbitro, né? Então é a mesma coisa. Então tem gente que fala sem base e jogando para a torcida. Outros artistas falam, seja da esquerda ou da direita, até falam com consciência do que está falando. Né? Por exemplo, o cara é da esquerda, ele está falando com aquilo, convicto daquilo, então ele sabe o que ele está falando. O da direita, ele está convicto, sabe o que está falando. Agora tem uns que são nem de esquerda nem de direita, mas vai no barco, vai para fazer número, para fazer número. Né? Igual o outro pintou a Amazônia com girafa. Aquilo não existe, meu. Leão, tigre, girafa. Agora, o dia que eu encontrar uma girafa na Amazônia, vai ser genial, porra. Entendeu? Vai ser uma puta matéria. Eu acho que o Pablo Escobar talvez tenha importado, né? Porque ele era E outra coisa, a Amazônia que está pegando fogo pra caramba é da Bolívia. A parte da Bolívia também. Entendeu? Então... pega a Colômbia, pega a Bolívia. Exato. Por exemplo, só falta de repente artistas aí, em geral, não estou dizendo só do Brasil, mas do mundo, dizer que também o problema das enchentes deve ser por causa do mar que vem da Bolívia. Porra, mas... aliás, a Bolívia é o único lugar do mundo que tem Ministério da Marinha sem ter mar. Sem ter mar, porra. Então, é capaz disso aí ter, Fabrício. Se o camarada bota uma girafa na Amazônia, é capaz de botar mar na Bolívia. Tudo é possível. Concordo. Então, isso que eu estou te falando, eu não sou... O problema existe, é claro. Existe, é claro. A maior biodiversidade do mundo. Do mundo, tem que ser cuidado. Tem muita gente se aproveitando, igual outro que quis barrar o acordo, né, com a União Europeia, por causa, às vezes o cara fala, tô te mandando aviões aí para ajudar a apagar o incêndio ou não? Não, então, por exemplo, vem cá, me diga, o Macron, né, com todo respeito ao Macron, mas você viu quantos problemas tem na França, meu? Pô, a França tem terrorismo, a França tem assalto à mão armada, tanto igual o Brasil.
como o Rio de Janeiro, os caras do Rio de Janeiro. Pô, uma vez uma atriz brasileira e produtora de teatro que até faleceu, a Ruth Cobar, ela foi esfaqueada na porta do hotel em Paris. Só você procurar no Google, você vai ver lá, entendeu? Então tem assalto, é uma cidade violenta também, entendeu? Paris. Então, agora, quer jogar pra torcida? Tudo bem, joga pra torcida. Agora, quer entrar no barco? Entra no barco. Agora, fala com senso. Então, eu não sou nem a favor da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem do nada. Eu uso o bom senso. Quer dizer, eu fico só ouvindo e vendo e tentando ajudar como cidadão. Sim. Se cada um tentar se ajudar como cidadão, você fala, João, o que você faz como cidadão para ajudar quanto a isso? Em vez de eu sair na rua gritando, brigando, xingando, brigando com um colega de profissão, brigando com um político, brigando com A, brigando com B, eu faço a minha parte na minha casa. Eu tento melhorar a situação de vida da minha casa, cuidando dos animais da minha casa, cuidando da higiene da minha casa. Por exemplo, na frente da minha casa, eu moro num condomínio de casas de um poder aquisitivo elevado. Um cão de algum vizinho fez o cocôzinho dele lá na frente da minha casa, e o cara com certeza não colheu o negócio do cocô, entendeu? Então ele deve ser esse cara que fica criticando aí governo A, B, C, D. Sim, entendeu? Faz o básico. Então agora, o que eu fiz? Qual foi a minha parte? Eu fui à gerência do condomínio, tem câmeras pelas ruas do condomínio, eu não gritei, não briguei, não xinguei, não fiz nada. Eu fui lá, por favor, eu quero ver, porque isso aí aconteceu ontem, deve ter acontecido ontem no máximo. Então você vê, da hora que eu saí de casa, calcula mais ou menos aí umas 8 horas de gravação. E por gentileza me deu um retorno de saber qual foi o cão e devia estar com alguém, ou uma pessoa que passeia com o cão, às vezes não é nem um morador, né? Eu quero ver. Aí foi checada a câmera, descobrimos, vimos e resolvemos o problema. Fomos até o morador, ele falou, olha, não fui eu, foi o cara que anda com o cão e tal. Tudo bem, bacana, resolveu isso, espero que não aconteça mais. A próxima será multado, porque existe uma multa. Claro. Ponto. Outra coisa, um caminhão levou a minha caixa do correio, foi dar uma ré e pá, arrebentou e jogou. Podia ter chegado, falado, parado, aconteceu. Então, ok, mas deve ser a mesma pessoa que fez aquilo, que chega e deve descer o cacete em tudo que é governo. Ou dizer, esse país não presta, mas ele mesmo fez uma atitude equivocada, entendeu? Então, as mesmas pessoas que dizem que quer ter arma ou que não quer ter arma, porte de arma ou quer ter arma, mas tem determinadas pessoas que se você der uma na mão dela, ela vai matar meio mundo na rua. Agora, como determinadas pessoas querem ter armas para se defender em casa, é um assunto polêmico, né? Sim. Então, isso precisa... Você é a favor ou não? Depende, se a pessoa for avaliada por um psiquiatra, por um psicólogo, né? Por uma pessoa, uma avaliação, não tem um histórico, e for para defender a sua casa, tudo bem. Agora você não pode sair dando arma para qualquer um, né, meu? Pelo amor de Deus, maluco. Deus me livre e vai. João, a gente vai terminar aqui o nosso primeiro bloco. Okay. Mas tem um presente aqui para você. Ah, legal! Sempre bom, né? Meu! Tenho certeza, só tem esse, o Boris tem esse presente. Ah, que legal! E Salete. Opa! Dá uma olhada. É meu irmão, Boris é meu irmão. Boris, Salete, duas pessoas que eu admiro. Opa, que legal, meu! Opa, obrigado! Bonita, que legal, meu. Fiquei muito feliz, meu. Quem é quem acha que tá aqui? Quem é o George Washington, que tá na foto? O George Washington é o João Krebs. Como diz um amigo meu, João Krebs. Para, João Krebs. Pessoal, vocês estão gostando, já se inscreve no canal. Tem que inscrever, meu. Não é, João? Claro, Fabrício. Então, mega trabalho de conseguir uma entrevista com o João Kleber. Não, que é isso, nada a ver, é um prazer. Ativa as notificações, a gente está no Instagram, no Facebook, estamos no podcast também. E agora, para o nosso editor não brigar com a gente, essa é a primeira de uma série de 2 entrevistas. Uma série, não chega a ser uma série, mas são 2 entrevistas. Vamos encerrar isso aqui. Obrigado pela primeira. Obrigado, Fabrício.